Olá, queridos amigos, olá, queridas amigas. Sejamos todos bem-vindos ao nosso momento de reflexão sobre o livro Premissas do Reino. Todos juntos aqui, mais uma vez, graças a Deus, tentando construir, né, o reino de Deus no coração, tentando construir um lar de amor, uma vida de dedicação ao próximo, a Deus. E baseados nisso, pensando dessa forma, vamos pedir a Deus, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai querido e agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre a boa nova, sobre a vida do Mestre e sobre o que queremos para nós como filhos de Deus. Que Tu possa, Senhor, proteger nossos lares, nossas famílias, toda essa humanidade que precisa tanto de Ti. Permaneçam conosco, amigos, anjos de Deus, nos inspirando e abençoando sempre. Que assim seja. Bom, gente, vamos lá. Se vocês tiverem comentários, dúvidas, coloquem no chat. Nós iremos tentar interagir por ele sempre que possível, para tirar as dúvidas e refletirmos juntos sobre esse capítulo do livro Premissas do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, e o capítulo de hoje intitulado As Boas Novas. Ou seja, o livro já começa falando sobre as boas notícias, notícias felizes, uma novidade fortunosa, que é o significado de boa nova. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, ele nos diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus encarnou em nosso orbe grosseiro e materialista para viver uma história de redenção para a humanidade, para viver a história, uma história de amor por todos nós. Nasceu em berço humílimo, simples, mas nasceu rei da sabedoria, possuidor do amor pleno que irradia de Deus. Consciente da sua missão reveladora para toda a humanidade. Mas já essa humanidade via supremacia na força bruta, nas posses materiais dos nobres, na fé mistificada dos homens que se diziam de Deus, mas que nada mais eram do que homens que buscavam compreender a Deus. Não compreendiam ainda como o mestre humilde que chegara naquela manjedoura compreende. Amélia e Divaldo nos dizem, no capítulo, as seguintes palavras: Jesus não se afastou jamais da diretriz inicial assumida, a de servo de todos. Uma máxima de todos que falam sobre esse homem, nosso eterno e maior exemplo de pessoa de bem, que deve ser o guia e exemplo para toda a humanidade, Jesus. Antes dele, vieram alguns pioneiros do bem, construtores das verdades espirituais, embaixadores de Deus, que cantaram as glórias superiores da vida eterna, que ajudaram a construir os sonhos de elevação
na construção da morada de Deus. Amélia e Divaldo citam, por exemplo, Hammurabi Krishna, que pregava a imortalidade dos espíritos, as vidas sucessivas. Acaneton, que era inspirado por excelsos pensamentos. Abraão, Moisés, que ouvia o mundo espiritual. Recebeu o Decálogo e trouxe ao mundo o conhecimento de um Deus único. Siddhartha Gautama, que propõe a conquista do paraíso iluminando-se, conhecendo a si mesmo. Tantos outros ícones da humanidade que desfilaram triunfantes uns, aniquilados muitos outros, como Sócrates. Mas todos ampliaram os horizontes que a humanidade precisava para a chegada dele, Jesus. Antes dele também, acompanhando a marcha tresloucada dos homens que sucessivamente se escravizavam pelas paixões mundanas, vieram poderosos que fomentaram a guerra, pensadores privilegiados que se perderam no caminho da moralidade, sábios dos homens que cometeram usoricídio, como diz no livro, ou seja, assassinou a própria esposa, como Periandro, o sábio grego. Júlio César, que se colocou na condição de divindade, um ditador romano que transformou Roma em um dos maiores impérios da história. Mas um império manchado pelo sangue do povo, pela destruição. Entre outros dominadores que retiravam os direitos dos povos e os usavam como animais de carga, que também não merecem serem abusados, maltratados. São vidas as dos animais, assim como a nossa, merecem respeito. Assim como os dias atuais chegam a nós todos os dias, casos e mais casos como estes, o homem que ainda fraco espiritualmente se faz forte materialmente, intelectualmente, para dominar, para corromper, se beneficiando, ao invés de servir, como veio Jesus. Depois dele, somos conhecedores agora de que tudo passa. Os triunfadores do mundo erguem monumentos à própria soberba, mas que ruem quando os próprios construtores, os homens falhos, se consomem em suas próprias sombras. O tempo vence a impunidade, a verdade impiedosa revela as dores do mundo. Os sábios, os poderosos, os espertos perdem a esperteza e passam. Mas Jesus não. Como nos diz Amélia e Divaldo, ele chega silencioso, pulcro e fica. Reúne a malta dos aflitos e os agasalha ao próprio peito. Nada solicita, coisa alguma exige. Libertador por excelência, canta o hino da verdadeira liberdade, ensinando a destruição dos elos da inferioridade, que emana o homem às mais cruéis cadeias. Jesus veio nos clarear o caminho obscuro da ignorância, veio trazer esperança para os ideais esquecidos. Pelo forte clamor das suas palavras e principalmente de suas atitudes, por conta da sua elevação moral, criou alicerces profundos na humanidade, apresentando a felicidade que estava por vir
pela transformação do homem velho para um totalmente novo, a mudança que está em cada um de nós. Ensinou a cada um desses homens por onde passava, compartilhou das necessidades dos pescadores e viveu entre eles. Jesus renuncia a viver como um anjo de Deus para viver em comunhão com o populacho em Cafarnaum. Prefere os entardeceres ardentes de Jericó, aceita a poeira das estradas ermas de Caná, Magdala, Dalmanuta. O Senhor do mundo que deixa-se confundir com a multidão, que busca o amor sem saber identificá-lo. Amélia de Valda ainda nos diz: suas boas novas são orquestradas pela musicalidade espontânea da natureza, no cenário das primaveras e dos verões, entre aldeias e o lago, no coração exuberante da terra, em crescimento. Jesus ainda foi traído, vencido em uma cruz, e escolheu uma tranquila e luminosa manhã para ressurgir, buscando uma antiga obsediada para demonstrar que a vida não acaba, para dizer-lhe que o reino de Deus está dentro do coração do homem de Deus, e nos afaga ao dizer que ficaria conosco todos os dias até o fim do mundo. Este era Jesus, um homem de bem, um anjo de Deus, o exemplo para o mundo. E, sobretudo, ouvindo a sua boa nova, suas boas notícias contidas em seu evangelho de amor, podemos sim, todos nós, todos nós, praticar esse amor, essa caridade, uns para com os outros, e construir o reino de Deus em nossos corações. Que assim seja, amigos. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos e até breve.